Olá, boa noite. Boa noite, Luciele, boa noite. Vamos iniciar mais um encontro nessa jornada de liberdade. Enquanto a gente aguarda um minutinho para as pessoas entrarem, a gente vai ouvindo essa canção juntos. Se você tiver uma Bíblia aí com você, pode abrir lá em Romanos, no capítulo 5. Boa noite, Wellington, Jeremias. Senhor, nós oramos para que esse tempo nessa live, que é tão pequeno diante da dimensão da nossa vida, seja impregnado pela Tua presença, pelo Teu renovo, pela Tua força, nos levantando e nos levando a este lugar de liberdade, como filhos amados do Pai. Nós descansamos na Tua graça, para que através da Tua unção e poder, o Senhor abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, pega a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5. Boa noite, Jocelei. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Amém. Me deem um joinha se vocês estão ouvindo bem. Se dá para ouvir bem o áudio. Só me dê um aí. Boa noite, Ivani. Boa noite, Charles. Estão ouvindo bem, né? Obrigado, então. Lá em Romanos no capítulo 5, no versículo 1 em diante, diz assim: Tendo sido, pois, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Mais uma vez, final do versículo 2 em diante, Paulo ele nos diz algo que é praticamente uma loucura para a nossa mente moderna, ocidental. Ele diz que ele se gloriava nas tribulações, porque ele sabia algumas coisas antes e ele sabia algumas coisas depois. E é sobre isso que eu gostaria de refletir um pouco com vocês, porque nessa jornada que a gente tem feito, a gente tem visto como que é possível
muitas vezes, mesmo sendo pessoas de fé, de uma espiritualidade, de uma busca sincera de viver uma vida sadia, santa, voltada para Deus, com todo o cuidado na prática diária, e ainda assim parece que o nosso coração está preso em depressão, em aflições, em pânicos, em ansiedades que nos consomem, em todo tipo de prisão existencial que faz com que parece que mesmo a gente tendo uma noção das coisas de Deus e da fé, ainda assim parece que aquilo não encontra o seu lugar dentro de nós e parece que a gente permanece nesse estado aflitivo de escravidão, sem desfrutar a liberdade dos filhos de Deus. E é interessante o quanto certas coisas podem vir e intensificar esse processo dentro de nós. Seja um ensino enganoso, equivocado, que eu falei amplamente no primeiro dia, que rouba a nossa alegria. Seja uma compreensão errada ou rasa do perdão de Deus, da graça de Deus, que faz com que pecados do passado, erros do passado e situações no presente que pela culpa e pela condenação vão nos deprimindo, nos roubando a nossa paz, afligindo a nossa alma, nos escravizando. Ou também, ou pelo medo do futuro, pelo medo do amanhã, pelo medo quando você acorda de manhã já com medo do que acontecerá durante o seu dia e que isso vai roubando a nossa paz, roubando a nossa alegria, o nosso contentamento existencial. E a gente viu, e eu encorajo você que não assistiu a assistir com calma os vídeos anteriores, que a gente falou um pouco sobre como o Evangelho lida com essas situações que às vezes nos oprimem, nos afligem, e a partir do Evangelho como tratá-las em nós, para que a gente cresça nessa experiência de liberdade, de vida em Deus. E hoje eu gostaria de falar, dando mais um passo, de algo que aparentemente é extremamente paradoxal na revelação das Escrituras. Especialmente na revelação no Novo Testamento, com as cartas dos apóstolos, com as falas de Jesus nos evangelhos, que é o paradoxo das tribulações. Por que eu falo paradoxo? É porque por mais que para nós, que vivemos num mundo ocidental, pós-moderno, onde somos seres imediatistas, somos seres que tudo tem que ser para o nosso bem-estar. Qualquer coisa que gere qualquer tipo de desconforto, a gente entra em crise. Qualquer situação é a morte. Se para aquele tempo dos apóstolos já era um paradoxo na mente de qualquer pessoa, para nós isso faz muito mais, gera um choque muito maior. Você vê tribulações, provações, dificuldades, dores, aflições sendo tratadas pelas Escrituras, pelo Evangelho, como possibilidade de não somente lhe fazer chorar, mas também a possibilidade de você exultar, se alegrar. Pedro, na sua primeira carta, ele diz assim: vocês exultam, se alegram, se regozijam, embora no momento estejam entristecidos por todo tipo de tribulação. Ou como Jesus falando lá no Evangelho de João, ele fala: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Ou como esse absurdo que a gente acabou de ler aqui de Romanos 5, quando Paulo fala que ele se alegrava nas tribulações. Como é possível isso dentro de nós? Como é possível a tribulação, a aflição, a perseguição, a opressão ser experimentada nesse paradoxo onde existe uma alegria e uma tristeza?
existe o choro com regozijo, existe um processo de luto, de tristeza, mas ao mesmo tempo um contentamento esperançoso. Como que esse processo acontece dentro de nós? E isso é muito importante nós entendermos com clareza, à luz do Evangelho, porque nesse processo de crescimento na graça de Deus, na liberdade da graça de Deus, é muito fácil, quando a gente experimenta situações delicadas, a gente sucumbir, a gente cair num estado extremamente depressivo, ansioso, temeroso, e aquilo nos engolir como um mar que nos puxa para baixo e a gente não sabe mais como sair, alterando até mesmo o nosso modo de pensar, nos amargurando, nos deprimindo, afligindo a nossa existência. E literalmente você fica escravo daquela situação. Quando, a partir do Evangelho, você vê que esse não é o modo, esse não precisa, a tribulação, a opressão, a aflição, não precisa ser um checkmate na sua existência ao ponto de te escravizar, te paralisar. Paulo, Pedro, Jesus, todas as Escrituras falam a possibilidade de se viver esse paradoxo de alegria e tristeza, de choro e riso, de aflição ao mesmo tempo com contentamento. Como? Como que isso se processa em nós? Primeira realidade que você precisa ficar bem claro é que isso é uma realidade para todos. Esse processo, essas duas dimensões acontecem para todo mundo, para todo mundo. Nós temos, às vezes, a falsa ilusão, o engano de achar que uma vez que a gente é de Deus, que a gente nasceu de novo, que a gente é de Jesus, que simplesmente as coisas não nos afligirão de nenhum modo. Simplesmente a gente nunca mais vai ficar triste. E hoje em dia, estimulado por ensinos enganosos de um triunfalismo positivista de sucesso, onde se eu disser as palavras certas, se eu gritar tal coisa, se eu tiver tal postura, simplesmente tudo será bem sucedido e eu não vou sofrer, e eu não vou me entristecer, e eu não vou chorar, e eu não vou me deprimir. E quando a gente cai nesse engano, seja pela via religiosa, ou seja por esse discurso triunfalista que percorre o nosso meio hoje, quando você cai nesse engano ilusório e fantasioso e você toma um banho de água fria, quando a existência te dá um tranco, e você não tem esse senso de realidade, a potencial depressivo, aflitivo, de sucumbirmos diante dessas situações são potencializados, porque a sua alma, a sua consciência está extremamente frágil, iludida, vivendo uma fantasia de fé ou de técnicas positivistas, de fórmulas de sucesso, que quando a existência dá um tapa na nossa cara e as coisas viram de cabeça para baixo, fugindo das nossas formulazinhas de Excel que a gente acha que é a nossa alma e a gente treme na base, se a gente não tem esse senso de realidade, que é a única coisa que o Evangelho nos traz, um senso que é uma das coisas, que o Evangelho nos traz, que é esse senso de realidade de um mundo que você não enxerga de modo cor-de-rosa, mas com a realidade nua e crua. Jesus ele fala: no mundo tereis aflições, vocês serão afligidos, vocês experimentarão provações que gerarão muitas vezes tristeza, que gerarão muitas vezes angústia, que gerarão muitas vezes questões sem resposta e que não mesmo, nem naquele momento e nem depois dele você vai conseguir entender
como que aquilo aconteceu ou por que que aquilo aconteceu. E quando você cai nesse engano de ou querer entender absolutamente tudo, ou querer dar respostas positivistas, achando que se você tiver a postura certa, a maneira certa, o princípio certo, o grito certo, algum jeito, tudo se resolverá, a sua alma vai ser praticamente infantilizada e imatura para lidar com as questões paradoxais que nos envolvem e envolvem a vida cristã, e envolve a vida de todo filho de Deus. Por isso, se por um lado o Evangelho nos trata essa questão com tanta realidade, Jesus com os discípulos, ele já começa lá em João 16 falando, olha, tenho essa noção de mundo. Isso é o mundo, só o fato de vocês serem meus discípulos, serem luz no mundo em trevas, desejarem vida no mundo que deseja a morte, desejarem um amor, a misericórdia, o perdão num mundo que quer vingança, que estimula a vaidade. Só o fato de você existir num mundo assim faz com que você seja perseguido, que você prove angústia, para que a sua alma se sinta desconfortável, porque você está indo contra o fluxo. Você está indo contra o fluxo, o Evangelho está indo no fluxo da vida, e Paulo fala em Efésios 2, existe um fluxo de morte, de engano, de mentira, e que é estimulado o tempo todo, e que isso respinga em nós, muitas vezes nos afligindo, e somado a isso tem as questões da existência, gente, e que a gente muitas vezes não tem resposta pronta, e que a nossa alma muitas vezes se angustia, se entristece, se deprime, se aflige. E isso é algo que não acontece só com você, acontece com todo mundo. Mas a grande questão é que me possibilita viver esse paradoxo, aonde as situações que me afligem, que me deprimem, que me deixam ansiosos, para que isso não me engula e eu consiga me levantar e continuar. A grande questão é como eu vou lidar com essa situação. Com que perspectiva eu enxergarei a mim mesmo diante dessa situação? Com que perspectiva eu vou enxergar Deus, a mim mesmo, a minha existência diante de todo esse processo? Porque note, nesse texto, Paulo, ele nos dá algumas coisas que eu quero que você guarde. Ele inicia esse processo, esse grande argumento poderoso, falando por que ele se alegrava nas tribulações. Ele começa falando assim, portanto, Romanos 5, versículo 1, por causa disso, tendo sido, justificados, por causa dessa compreensão. O que ele está dizendo aqui? Que é somente o Evangelho, somente a compreensão e o entendimento de quem eu sou diante de Deus e Deus é em mim. Somente a minha compreensão do Evangelho enraizado no meu entendimento me dará poder interior, estrutura, saúde interna para me levantar e continuar e me alegrar mesmo que lágrimas estejam caindo. Mesmo que o meu coração, às vezes, queira se atemorizar e sucumbir, é só o Evangelho com um entendimento dentro de mim, reavivado constantemente dentro de mim, que me dará força, estrutura, poder de me levantar e lidar com situações e passar por elas, mesmo quando elas não se resolvam, e eu passo por elas. Porque só o fato de eu estar vivendo e existindo e caminhando e o tempo, a gente acha que a gente sempre vai sair melhor. Não! Às vezes a pessoa passa por tribulações, por angústias, por aflições e sai extremamente amargurada. Nem todo mundo sai bem. Muitos saem amargurados, depressivos,
autocomiserados, aonde ele se tornou a vítima da existência, com ai de mim, coitado de mim, todo dia. Cria vícios mentais, aonde a pessoa assume essa postura de vítima amargurada, com raiva de Deus e do mundo. Então, a grande questão, se as situações, se as tribulações eu sairei delas melhor ou pior, é o modo, é qual entendimento que eu lidarei com elas. Com qual perspectiva interna eu lidarei com elas. Por isso que Paulo ele não diz de maneira aleatória, ele solta, olha, eu me alegro nas tribulações. Ele fala o motivo. Ele fala que ele sabia quem ele era em Deus, para Deus. Ele sabia que ele era justificado. Ele sabia que ele era aceito, perdoado, redimido, feito filho de Deus por um ato de absoluta graça. Ele sabia que a cruz havia sido erguida, Jesus havia sido ressuscitado e tudo aquilo era em favor dele. E ele era um ser justificado pela fé. Uma pessoa declarada justa, inocente, transportado do império das trevas para o reino da luz de Deus. E, pelo fato que ele sabia o que ele sabia, pelo entendimento que ele tinha, ao ponto de dizer, olha, justificados pela fé eu tenho paz com Deus. Eu sei que por causa de Cristo, por causa da cruz de Jesus, Deus está em paz comigo. As minhas maldições foram todas retiradas, os meus juízos e condenações foram todos satisfeitos na cruz. Sobre mim não há juízo, sobre mim não há condenação, sobre mim não pesa nenhuma culpa. E não somente isso, não somente toda a questão negativa foi removida, e ele diz no versículo 2, e eu fui foi-me dado acesso à graça de Deus. Eu fui transportado para o trono da graça de Deus. O meu lugar hoje é no Pai, em Cristo. Essa é a minha posição espiritual, assentado em lugares celestiais. Isso é o que eu sei ao meu respeito. É por causa disso, é por causa dessa compreensão, é por eu saber que eu estou em Cristo, que qualquer situação na minha vida que muitas vezes seja contra o que eu imaginava, que às vezes dê tudo errado daquilo que eu pensava, às vezes me frustra, me entristece, parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Paulo ele tinha certeza, eu estou em paz com Deus, por causa da cruz. Deus está em paz comigo. Por causa da cruz eu estou debaixo da graça, não debaixo da lei e do juízo e da condenação. E por eu saber disso, mesmo aquilo que eu não consigo explicar, mesmo aquilo que eu não consigo dar uma resposta, ou mesmo aquilo que tenha sido provocado por um erro meu, qualquer tribulação e dor que eu esteja sentindo, isso não é uma maldição. Isso não é uma condenação de ira divina, não. Deus está em paz comigo. Eu sou um ser justificado. Eu sou alguém que está debaixo da graça. Por causa dessa compreensão, por causa desse entendimento, porque o entendimento interior, enraizado no Evangelho da graça de Deus, Paulo, por causa disso, por eu saber essas verdades sobre Deus ao meu respeito e sobre a minha identidade em Deus, ele fala, por causa disso, as tribulações para mim são interpretadas de um modo completamente diferente. Ao ponto que eu consigo olhar para elas, muitas vezes me entristecer, chorar, querer me deprimir, mas eu consigo, com esse olhar do Evangelho, da graça enraizado dentro de mim, sabendo quem eu sou em Cristo e quem Deus é em mim, a graça de Deus que me sustenta, que me estabelece, que me justifica, que me protege, porque eu sei o que eu sei, eu consigo me alegrar nas tribulações. Eu consigo me regozijar nelas.
E note que ele não diz assim, eu me regozijo por causa das tribulações, no sentido de uma espiritualidade masoquista, de ai que coisa gostosa, deu tudo errado, ai que coisa gostosa, eu tô doente, ai que delícia, fali. Não! A coisa ruim é ruim, coisa dolorosa dói. O que é triste é triste. O estímulo do evangelho é chore com quem chora. Não chega lá dando de palhaço enquanto a pessoa só precisa que você chore com ela. Paulo não está falando que o que é ruim é bom. Não. O que é tribulação, o que é mal é mal. E Deus não gosta do mal. Não gosta de te ver destruído, doente, aflito, perdendo as suas coisas. Não é esse o propósito, não é um incentivo a uma espiritualidade mórbida e negativa e masoquista. Não, o que é ruim, mas Paulo fala mais ou menos, quando ele diz nas tribulações, ele quer falar apesar delas, apesar dessa situação, por eu saber, por eu entender o significado do Evangelho sobre a minha vida, das boas novas de Cristo, da graça de Deus ao meu respeito, isso me dá um novo entendimento. E eu consigo entender que nesse mundo caído, sendo eu um ser relativo, as tribulações para mim, que sou um filho de Deus, para você, que é um ser nascido de novo, que está em Cristo, que é justificado pela fé, que foi perdoado, redimido, que foi liberto de todas as maldições pela cruz de Cristo. Alguém que vive no reino da graça de Deus, mas que ainda nesse tempo, nessa existência, prova tribulações, Paulo fala, eu sei que as tribulações nessa realidade, na minha existência, produzem algo bom. Mesmo elas sendo muitas vezes contra mim, para me destruir, por eu estar na graça de Deus, debaixo da graça de Deus, consciente do que eu sou na graça de Deus, de que Deus se agrada ao meu respeito em Cristo, que Deus me coroou de graça e de vida em Cristo, por isso ser a verdade ao meu respeito e eu ter consciência sempre renovada dentro de mim, eu consigo me alegrar porque eu sei que essa tribulação que eu estou vivendo, que essa situação difícil que eu estou vivendo, pela consciência que eu tenho no Evangelho, produz uma reação em cadeia que é para o meu bem. E Paulo fala a reação em cadeia ali em Romanos 5, ele diz assim, a tribulação produz perseverança. Produz perseverança. E a palavra original tem o sentido de uma determinação focada. O que ele está querendo dizer com isso? Nesse mundo, nessa loucura do nosso dia a dia, nós tendo que lidar com os nossos próprios instintos, pulsões, desejos, rodeado com um monte de coisa que muitas vezes falsifica a existência para nós, é muito fácil a gente começar a se iludir com coisas. Muito fácil a gente começar a nos auto-enganar a respeito de pessoas, de situações, colocando a nossa confiança em coisas erradas, dedicando tempo e energia a coisas que não nos fazem bem. E daí Paulo fala, a tribulação vem e nos chacoalha. E alinha o nosso olhar. Tira o nosso foco das ilusões e nos coloca de volta nas prioridades da vida. Nos faz perceber que muitas vezes nós estávamos iludidos, cheios de fantasia. E convém para nós aqui, um processo de desilusão é muito doloroso. O processo da quebra de uma fantasia é muito desconfortável, mas é libertador quando você entende que você estava enganado, iludido a respeito de algo e pela graça de Deus a tribulação produziu algo que te acordou, que te fez enxergar de novo o significado real da vida. Que alinhou as suas prioridades, gerando em você perseverança,
que é esse caráter, que é essa determinação focada, aonde o seu olhar volta para as realidades concretas da existência, para aquilo que o Evangelho chama de vida e que algumas vezes a gente vai, pelo processo, sendo imergido num mar de futilidades e vaidades e ilusões, aí vem as tribulações e nos chacoalham. Nos tiram dessa zona muitas vezes de anestesiamento e nos acordam para a realidade da vida, nos dando uma determinação focada, perseverança. E Paulo fala que a perseverança, a determinação focada, gera em nós, também nessa reação em cadeia da tribulação, um caráter aprovado. Que essa experiência da maturidade, que só a experiência, só a determinação focada, que limpa o nosso olhar, que tira as coisas que estão nos iludindo e nos faz voltar para o foco das prioridades da vida, que vão gerando em nós esse caráter maduro, aprovado, experiente, que muitas vezes a infantilidade desse tempo, que a pessoa tem 40 anos, 50 anos e tem a maturidade emocional, psíquica e espiritual de um adolescente, não consegue entender e que muitas vezes só o processo da provação e da tribulação nos tira desse lugar de infantilidade existencial e nos faz virar adulto e nos faz crescer. E Paulo fala que esse caráter aprovado, essa experiência renova e gera em nós mais esperança, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O que ele diz ali é maravilhoso, porque ele fala assim, quando você entende quem você é em Cristo, quando você entende a realidade do que o Evangelho diz ao seu respeito, e você vive a tribulação, experimenta a tribulação, ele fala, você pode começar, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo num processo ainda um pouco depressivo, você começa a se esperançar e se regozijar e se alegrar, porque você fala, por eu ser quem eu sou em Cristo e por Deus ser quem Deus é em mim, eu estou num processo de crescimento. Eu estou num processo onde isso que aparentemente é para o meu mal produzirá algo bem em mim. E o final ele diz assim que essa perseverança, esse caráter, essa determinação focada que limpa as futilidades do nosso olhar, que gera em nós esse caráter aprovado e experiente e maduro, renovam em nós mais esperança, mais certeza, mais convicção do quanto o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. E essa compreensão que você precisa guardar, se você deseja cada dia mais viver a experiência de liberdade dos filhos de Deus. Porque se existe algo que é um fato ao nosso respeito, ao respeito de todos nós, é que situações difíceis acontecem para todos. Mas isso pode ser vivido como esse grande paradoxo. O paradoxo das tribulações, onde você consegue entender o porquê os apóstolos e Jesus falavam que é possível você passar por aflições com bom ânimo. É possível você exultar de alegria mesmo em provações. É possível você passar por aflições e angústias, mas com alegria existencial, porque você sabe, o seu entendimento no Evangelho te dá certeza de que você está num processo de construção. O grande propósito de Deus ao seu respeito. O grande propósito de Deus ao seu respeito. Não é casa, não é filhos, não é dinheiro, não é status. O grande propósito é que a sua humanidade essencial, a sua identidade real em Deus se construa, se floresça, a sua humanidade mais bela floresça à semelhança de Jesus, na formatação
que já iniciou e que está num processo, para que você seja cada dia mais parecido com Cristo e, consequentemente, mais parecido com quem você foi criado para ser em Deus, em paz, em alegria. E a boa nova do Evangelho para nós, que quando a gente vive nessa consciência, quando a gente vive consciente da graça de Deus no qual nós habitamos e somos habitados, todas as coisas, inclusive as tribulações, inclusive aquilo que veio para nos destruir, a boa nova do Evangelho para nós é que todas as coisas, inclusive as tribulações, produzirão esse bem em nós. Um bem existencial e eterno. Porque isso, quem você é em Deus e quem Deus é em você, nada nem ninguém consegue tocar. A tribulação consegue tocar em dinheiro, em saúde física, em status, carro, casa, no máximo, finalizar um processo do seu corpo. Mas quem você é em Deus, quem você foi criado para ser em Deus, a sua existência no amado, isso é intocável. Nada pode tocar e nada pode separar quem você é do amor de Deus. E as tribulações entram na nossa existência simplesmente para intensificar o nosso processo de crescimento em liberdade como filho de Deus e para retirar de nós muitas vezes as falácias mentirosas que iludidamente nós acreditamos que eram vida, mas que só nos adoeciam. Que Deus abra o nosso entendimento para essa realidade. E a minha oração, Pai, é que os meus irmãos que estão vendo agora ou que verão depois esse vídeo sejam inundados com essa certeza, com a certeza da Tua graça sobre eles. Que o fato deles serem perdoados, justificados, redimidos pela Tua graça, filhos de Deus que vivem debaixo de uma nova aliança, eles são seres intocáveis, que o maligno não toca, e tudo que a tribulação toca na existência deles é simplesmente aquilo que pode ser tocado, mas que esse processo que muitas vezes nos angustia, nos deprime, nos aflige, que a nossa consciência seja renovada na Tua graça para que entendamos que porque somos e que somos em Cristo, e por causa da graça de Cristo sobre nós, a tribulação sobre a nossa vida que poderia nos destruir, produzirá um peso de glória, nos gerando perseverança, uma determinação focada, maturidade, caráter aprovado, experiência e um renovo de esperança no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. E amanhã é o nosso último encontro nessa jornada, às 20 horas, aqui pelo Instagram. Envie essa mensagem para algum amigo seu, para conhecidos seus, que ela vai ficar salva aqui no Instagram. Envie e compartilhe para que as boas novas do Evangelho sejam experimentadas por todo mundo. E até amanhã, às 20 horas, aqui pelo Instagram. Um beijão, Deus abençoe.